Alô, caras, como é que vão? Faz muito tempo que a gente não se fala, não é? Eu tenho uma novidade super pra vocês. Nós vamos começar uma série de resenhas de livros do Pedro Bandeira, é claro, mas também de semelhantes e também recomendados por ele e, claro, por vocês, por que não? Vamos lá, vamos fazer a nossa primeira resenha que talvez até poderia ser outro, mas é o máximo. Muitos de vocês, fãs do Pedro Bandeira, já leram, já aprovam, já amam desde sempre. A Marca de uma Lágrima. Bora lá? Com o amor no coração e com a morte na alma, Isabel se acha feia? Será mesmo? Ou somente ela acha isso? Escreve cartas e versos para ajudar o namorado de Rosana, sua melhor amiga, um Cristiano, seu grande amor. Por causa da beleza e da verdade de suas cartas, Cristiano cada vez mais se apaixona por Rosana e aumenta a desesperança de Isabel. Sua situação agrava-se ainda mais com a morte da diretora da escola, pois a jovem é testemunha de que aquele aparente suicídio foi, na verdade, um bárbaro assassinato. E sua vida está agora ameaçada, acuada, desesperada. A ideia da morte começa a persegui-la enquanto seu coração se despedaça pelo amor de Cristiano. É bom frisar, caras. Vou exprimir aqui a minha opinião, a minha experiência de leitora, a minha experiência de fã do Pedro Bandeira. Isso é São Paulo. A Marca de uma Lágrima eu li há 20 anos, pela primeira vez. Foi este livro que me fez apaixonar pelo autor Pedro Bandeira. Quando eu falo este livro, é este livro. Bom, talvez não exatamente esse, né? Essa é a edição de 2020. Mas foi o livro que me fez apaixonar pelo autor Pedro Bandeira e gostaria de trazer para vocês, porque com certeza fez muitos de vocês se apaixonarem. Meninos, meninas, adultos. E assim, é bom frisar que eu consegui esse livro por meio da minha tia, que é professora de escola pública de português, que desenvolve diversos projetos de leitura e um dos principais autores as quais ela projeta é Pedro Bandeira. E não poderia ser outro. Me incentivou, desde então não paro de ler o nosso autor favorito. Vamos lá. A Marca de uma Lágrima. Como muitos de vocês devem saber, por aqui vou exprimir minha opinião e tratar de algumas coisas mais relacionadas tecnicamente. A Marca de uma Lágrima, assim como o nosso Pedro traz no seu contraverso, na quarta capa, na terceira capa, no pós-fácio e até no prefácio, talvez até nas orelhas de alguns dos livros, foi baseado em uma peça de teatro do ano 1897 chamado Cyrano de Bergerac. Me desculpem se eu pronunciar errado, principalmente o francês, o qual eu não entendo nada, mas eu ainda vou aprender. Então, a peça de teatro de 1897, apenas 2 anos após a cena do primeiro filme nos cinemas, hein, caras? No final do século XIX, Edmond Rostand, ele escreveu uma das peças mais famosas do teatro. Pedro Bandeira tinha receio que essa peça se perdesse, então ele quis trazer uma versão adaptada para a nossa atualidade, mudando até, o quesito idade, circunstâncias e gênero. Isabel é uma menina de 14 anos nessa história. Seria a nossa Cyrano de Bergerac. Sabiam que Valcir Carrasco também fez uma adaptação de Cyrano de Bergerac em uma novela? Valcir Carrasco também é escritor da editora moderna como Pedro Bandeira, também é exclusivo como Pedro Bandeira, também faz diversas adaptações, recriações como Pedro Bandeira, mas nesse em que quero frisar é o seu clássico e famosérrimo O Cravo e a Rosa, a novela dos anos 2000, do início dos anos 2000. Todo mundo fala da Megera Domada, que é bem clássico, né? Até nos nomes dos personagens principais, Catarina e Petrúquio. Mas ele também coloca Cyrano de Bergerac ali na história. Quase ninguém comenta. Vocês sabem quem?
instagrana.romances. É isso aí, daqui a pouco vocês conferem aí os personagens, beleza? Ela está apaixonada pelo primo, Cristiano, que na peça de Edmond é Cristiano de Novelette. Só que o primo dela está apaixonado pela melhor amiga chamada Rosana, que na peça de teatro é chamada de Roxane. E aí o que acontece é que Isabel, que tem uma alma sensível, que é uma garota solitária, que guarda muito das suas coisas para si, como vários dos adolescentes, né? Ela é mais introspectiva, gosta de leitura, gosta de poesia. Vocês se identificaram, não é? Ah, se identificaram. Ela acaba ajudando nesse romance sem que eles percebam, né, Rosana e Cristiano, de que era Isabel, a menina que estava realmente apaixonada nessa história. Então a questão, né, de primos, por exemplo, né, Isabel apaixonada pelo primo, que já deu até algo que falar e tudo mais. Na peça original, Roxane era prima de Cyrano. E também a questão de primo, não vamos nos aprofundar nisso, né? Mas a literatura é literatura, entende? Não tem por que ser a realidade, embora espelhe a realidade. Por falar em espelho, não quebrem os seus, viu? Não façam isso. Logo nas primeiras páginas, Isabel está discutindo com alguém. Eu me lembro muito bem de uma amiga minha da escola, que ela falava, nossa, eu achava que tinha um menino na janela ali do lado falando com ela. E assim, todo mundo começa a pensar algo assim, né? Eu me lembro que eu fiquei bem confusa quando eu comecei a ler, mas logo fui me tocando. E eu, caramba, ela tá falando com o espelho. Então, o Pedro Bandeira, né, ele se mostra assim tão sensível à adolescência, inclusive do lado das meninas, por exemplo, né, que é o foco da Isabel, porque mostra claramente, Isabel aqui tem 14 anos, o primo dela tem 16, Rosana também tem 14, é o início, se bem que as meninas vão mais cedo, mas costuma ser o início da puberdade. Então o corpo tá mudando, os hormônios estão fluindo, começam, né, a se exacerbar, e esses livros juvenis do nosso Pedro, eles colocam muito esse início de puberdade, os acontecimentos desse início de puberdade, o que pode incomodar alguns, mas vocês eu sei que não incomodou. Essa edição de 2020 tem aproximadamente 200 páginas. 200 páginas. Ela, como em todos os livros, ela é dividida em 3 partes. Paixão que nasce, paixão que mata e paixão que ressuscita. O Pedro Bandeira, ele colocou alguns pensamentos e alguns achados ali, sim, do lado das meninas, mas também teve uma base dele. Já ouvi falando, costumava fazer poemas nas aulas, na sua escola. E é o que a Isabel faz, né? A Isabel aqui, embora tenha algumas contradições, a Isabel está no 9º ano, ou indo para o ensino médio, entre o 9º e 1º ano do ensino médio, e ela começa a ter disciplinas novas, né? Biologia, física, química, e quando ela começa com essas aulas, inclusive com o inglês, né? Achei interessante, né? As aulas de inglês da Isabel são mais adiantadas porque ela já fazia curso, né? Eu não sei como funciona aqui no Brasil, mas nunca fizeram distinção aí de quem fazia curso de inglês e não na minha escola. Comentem aí se na sua escola faziam distinção, né? Se você estudasse inglês, né? E olha só, como ela estudava há mais tempo, estava com o inglês mais maduro, ela foi parar na sala do Cristiano. Mas antes, né? Vamos dar uma retornadinha. Essas 3 partes. A primeira é paixão que nasce.
Então, após a sua discussão com o espelho, que é cruel, que é o seu inimigo, é o único que conhece a Isabel profundamente, né? É aquilo, né? Tem até um meme falando assim, para evitar constrangimentos, para evitar saber que eu tô mais magra, mais gorda, eu evito 3 coisas, né? Não é comida, né? Eu evito, aliás, 2 coisas: a balança e o espelho. Porque o espelho, né, ele é cruel, ele aponta os defeitos, mas é bom frisar. Muitas vezes é aquilo que está aqui dentro, ó, da nossa cabeça. E a Isabel está começando a mudar. E ali ela conhece a sua primeira paixão, por isso, paixão que nasce. Isabel, é bom a gente frisar algumas variáveis aí. A Isabel é filha única, embora ela não tenha relatado que os pais, não tenha frisado exatamente isso, mas filha única, tem até o que a gente conhece aqui, pais separados, divorciados. Ela encontra o pai apenas aos domingos em restaurantes, não conhece, vale frisar que ela não conhece a outra namorada ou outra possível família do seu pai. Não costuma ir no emprego dele, inclusive. Ela vive com a mãe, o que é mais comum em caso de divórcio. Só que a mãe dela também é fechada nas próprias coisas. Tanto que reclama direto da dor de cabeça. Eu acho curioso demais a mãe da Isabel. Vocês que é fã também aí de Jane Austen, por exemplo, em Orgulho e Preconceito, em certos aspectos a Isabel me lembrou Elizabeth Bennet, né? Até por gostar de ler. E caminhar também, né? A gente vê em alguns trechos ela voltando da escola, ela tá a pé. Ela indo para a escola, ela só menciona que vai a pé, ela não menciona que pega ônibus, além da Rosana. Ela fala que leva a Rosana até o ponto de ônibus, que já estava cheio, tal, em determinada parte do livro, logo no início. Mas ela não pega ônibus, então ela gosta de caminhar, como Elizabeth Bennet, gosta de ler, como Elizabeth Bennet, só que não menciona, né, que Elizabeth escrevia, né? E, enfim, mas há algumas menções, né, de que poderiam julgar Elizabeth como alguém um pouco mais descuidada com a aparência comparada às irmãs ou até às pessoas, né, da cidade grande e tal, porque ela é do interior. E, na verdade, a gente não sabe isso, porque o livro, é bom frisar, é Isabel o foco, é em terceira pessoa. Mas a gente está na visão da Isabel, entende? Então nós não sabemos, né? O espelho aponta que ela é gorda, que ela é feia, mas nós não sabemos. Se nós formos pela visão de outros personagens, aí a coisa pode mudar. Mas o livro se foca na visão da Isabel. E nós vamos ver, né, que ao longo do livro, assim como em vários livros do Pedro Bandeira, Isabel amadurece. Ela começa, assim, cheia de temores internos, embora não deixe transparecer, né? Ela é uma pessoa que demonstra força pro pessoal, pro exterior, mas dentro de si ela é uma pessoa super sensível, insegura, insegura consigo mesma, com sua aparência, né? E como se sua inteligência não bastasse, porque isso... até Isabel admite, né, a sua inteligência, os professores admitem, a Rosana admite, todos os seus em volta admitem, até Cristiano, seu primo, admite, enfim. Mas não é suficiente. Então, no início, nós vemos um pouco das características da Isabel. E eu acho super interessante a forma como Pedro Bandeira nos conta sobre isso. Porque é em terceira pessoa, embora o foco seja na nossa Isabel. Nós vemos o espelho relatando sobre ela. De repente a mãe dela, como eu falei da Elizabeth Bennet, a mãe dela me lembra a mãe da Elizabeth Bennet, que falava, vocês não têm compaixão pelos meus nervos? Embora a mãe da Elizabeth estava super ocupada em arranjar marido para as filhas, a mãe da Isabel está mais ocupada consigo mesma, né? Sempre fala que a Isabel faz as coisas para deixá-la com mais dor de cabeça e tudo mais. Abafa. Essa é a mãe da Isabel, ou seja, a Isabel é solitária. Ela fica com os seus livros em seu quarto. Tem uma amiga chamada Rosana, e é a Rosana que ela vai chamar para festa de Cristiano. E aí que começa a paixão a nascer. Ela não estava interessada em nada em ir na festa do primo, só lembrava dele quando criança, achava que ele ainda era aquela criança chata que ficava
estava pegando no pé dela, mas quando ela viu, né, o mundo dela tipo quase caiu, né? Ela abafou a tia dela, ficou fazendo as piadas internas. A tia dela parecia uma jovem, não era, tal. Mas quando ela viu o primo aí, né, tipo, lindo como Deus, ela começou a adjetivá-lo, sabe, de uma forma poética, sabe? Começou a chamá-lo de Deus, de vários deuses gregos, Apolo, né? E a Isabel não queria ir na festa, né? O que demonstra que ela era uma pessoa mais caseira. Até a própria Rosana falou: nossa, que milagre, sou eu que sempre tenho que te empurrar, né? Te arrastar para algum lugar. Porque a Isabel gosta de ficar na dela, gosta da solidão. Embora, vale frisar, sabe? Eu também sou assim. Comente se você também é assim. Nós gostamos da solidão, mas não necessariamente queremos ficar sós o tempo todo, né? O nosso quarto é o melhor lugar, é o melhor refúgio, também é para Isabel. Mas ali ela foi obrigada a ir na festa do primo. A tia havia se mudado, construído uma casa enorme e o primo ia estudar na escola dela. E eles queriam, né, juntar a família novamente. E foi um imenso prazer para Isabel quando viu isso. Só que o Cristiano só teve olhos para Rosana, né, ali naquele início. E logo a amiga que ela levou para a festa, né, que não foi convidada, né, ela levou arrastada e tal. Também tem uma parte interessante. O Pedro Bandeira, nessa festa, ele não menciona em nenhum momento a bebida, qual era exatamente a bebida a qual a Isabel estava tomando, mas fica bem claro que era uma bebida alcoólica. Não, ou seja, como livros daquela época, né, vale frisar, A Marca de uma Lágrima foi escrita em 1984, anos 80, lançado em 1985, ganhou o prêmio APCA em 1986 e ganhou os nossos corações desde então, né? Mais de 30 anos, vamos fazer 40. Enfim, como livros da época, livros semelhantes ao do Pedro Bandeira, em que mencionam-se menores de idade bebendo álcool. O Pedro Bandeira não menciona claramente, fica claro, mas ele não menciona claramente, que ele estava bebendo bebida alcoólica, não intencional, não há apologia a isso. E naquele torpor ela acabou, né, deixando que a mente dela guiasse, né, para o que ela queria acreditar. Ela queria acreditar que Cristiano não estava com Rosana, que Cristiano estava com ela. E ali também ela conhece outro garoto chamado Fernando, que também vai ser peça importantíssima nessa história e que com certeza vai apaixonar todos vocês. Falando do divórcio da vida da Isabel, né, de pais divorciados, muitas vezes se fazem sim a apologia ao divórcio, às vezes é necessário, não frisa, o Pedro Bandeira não frisa quais foram os motivos do divórcio, mas, direto ou indiretamente, isso acaba afetando os filhos. E Isabel se sente afetada, inclusive ela passa a procurar os pais em determinado momento, relutante. A gente vê pela surpresa, tanto do pai quanto da mãe, que ela não costumava fazer isso, mas quando Isabel se sentiu desesperada ao longo do livro, ela procurou pelos pais. E ali talvez a sensação de abandono tenha ficado evidente. Isabel se sentia abandonada. Como Rosana e Cristiano começaram um relacionamento, a qual logo Isabel acaba descobrindo e acaba incentivando por meio das poesias a pedido dos dois, ela acaba entrando em desespero e não tinha com quem desabafar, a não ser com, ao longo do livro, o Fernando, né? O Pedro Bandeira colocou esse personagem para fazer um contrabalanço aí, né? Não deixar só um triângulo amoroso, né? A qual, né, muitos leitores já estão enjoados de triângulos amorosos. Mas colocou o Fernando, que me parece muito aqueles amigos, sabe? Os Forever Alone, de sempre 100% amigo, eternamente amigo. O Fernando era um excelente amigo para Isabel, só que havia assuntos que ela não se sentia à vontade em falar, nem mesmo com o Fernando, e não tinha com quem falar.
Então, a questão do abandono, do divórcio, né? Nesses dias falaram muito da morte do ator Matthew Perry, que foi encontrado morto em seu apartamento, né? Não se sabe exatamente a causa ainda, né? Até esse momento, mas o livro dele, nos últimos dias, estourou de vendas. É um super best-seller que ele lançou no ano passado, falando da biografia. E ele fala, né, que ele teve os pais divorciados ainda muito criança, muito pequeno, e ele viajava sozinho quando era criança e ficava com uma placa de menor desacompanhado. E alguns, né, que eu ouvi, pessoas relatarem, porque eu não li o livro, disseram que isso o fez se sentir muito abandonado. E essa sensação de abandono acompanhou ele a vida inteira. Por mais que ele fizesse sucesso, por mais fantástico, incrível que fosse a pessoa, o ator, o profissional, o amigo, ele tinha essa sensação de abandono, né? E aí eu lembrei também da Isabel, que tinha os pais divorciados, que davam mais atenção às suas próprias causas e considerava Isabel ainda uma menina. E muitos pais consideram ainda os filhos, né, por mais que eles cresçam, crianças. O Pedro Bandeira, ele coloca nas entrelinhas, né, mas ele frisa, inclusive em entrevistas e tudo mais, que as crianças crescem. 14 anos, na verdade, a Isabel... As meninas começam a puberdade até mais cedo, né, 11, 12 anos. E os pensamentos de meninas vão deixando, isso é comum. Lógico, gente, há exceções, a regra não é para todos. Como dizem os psicólogos, né? Tudo da vida da pessoa vai depender do seu externo e do seu interno, sabe? Do ambiente, da família, de como eles vivem. E nesse caso, a Isabel é uma pessoa que acostumou a ficar sozinha e se sente bem com isso. Ela tem uma amiga, Rosana, mas até onde a gente viu era a única amiga dela até que surgiu o Fernando. Então já imaginou? Ela se apaixona pelo primo, o primo se apaixona e diz que está apaixonado mesmo, com todas as letras para ela, e pede ajuda para Isabel. Está apaixonado pela amiga dela, a Rosana, e a Rosana, melhor amiga dela, que se é melhor amigo, a gente imagina que ela poderia contar todos os segredos, mas a gente viu que mesmo antes disso, Isabel não contava tudo pra ela, né? Não relatava tudo. A Rosana chegou certa vez aqui no livro, na casa dela, viu o espelho quebrado, né? Na fúria, Isabel quebrou o espelho. Não façam isso em casa, tá? E tanto reclamava com ela e tudo mais. Rosana chega na casa dela e pergunta: por que você quebrou o espelho? E aí a Isabel mente. E ela tinha quebrado o espelho antes. Ela quebrou o espelho antes de conhecer o Cristiano. Então a gente vê que, mesmo para amiga, Isabel não falava de suas inseguranças. Ao contrário, Rosana já contava aparentemente tudo para ela. Aqui nós estamos na visão da Isabel, mas a Rosana ela falava de suas inseguranças, ela falava tanto que convenceu Isabel a escrever poemas para ela, dando para o Cristiano, falando de sua aparente incapacidade intelectual. Então a Rosana falava, sim, das suas necessidades, dos seus temores para Isabel, e o contrário não era visto, né? A Isabel, ela não se sentia à vontade em falar das suas inseguranças para sua melhor amiga. Quando tentou falar com os pais, não sabemos o que aconteceu. Como eu disse, os pais a trataram como criança. E como acontece, por exemplo, quando a Isabel foi desesperada a procurar pelo pai no emprego, o pai deu dinheiro a ela. Como acontece muito com os pais, né? Eles dão presentes, dão dinheiro, dão presentes para compensar a ausência, como se isso realmente pudesse compensar sua ausência física, compensar sua presença, né? E parecia que ele considerava que estava quite fazendo isso, estava satisfeito com ele mesmo. Foi o que pareceu, né? Mas, como isso é dedução, nós estamos na Isabel.
Outro assunto muito importante, né? Nós falamos da festa nos primeiros dias de aula, quando a Isabel está ali com a Rosana na mesma sala, Cristiano está na mesma escola e Fernando também na mesma escola. Nos é apresentado um mundo novo, inclusive para Isabel, e isso é muito interessante porque a gente passa a conhecer as coisas junto com a Isabel, que também as desconhece, né? Como eu falei, as matérias novas, professores novos, né? E é importante a gente lembrar que o Pedro Bandeira, ele escreveu A Marca de uma Lágrima em uma época que estavam recrutando muitos livros juvenis. Havia alguns anos já que haviam aprovado uma lei do governo em que as escolas precisariam de paradidáticos para seus alunos do fundamental. Então, Pedro ele se especializou para esse público, né? Infantil e juvenil. A Marca de uma Lágrima foi um dos primeiros livros que ele lançou e que o aposentou e que o fez ficar como escritor. Então a Isabel logo menciona a questão dos professores e de sua mente. Eu acho muito curioso que a mente da Isabel é muito agitada. E apesar de ser terceira pessoa, a gente não duvida que seja a Isabel pensando tanto e pensando tudo, sabe? Com referências ao que ela gosta, que é a literatura. Ela menciona vários escritores, como Pablo Neruda, o que o Pedro gosta muito, que é o Carlos Queiroz Teles, o Drummond de Andrade, principalmente poetas, né? Álvares de Azevedo. Ela menciona muitos poetas. E ela fica pensando em suas poesias e também fazendo as suas. Então, pessoal, mencionei muitas vezes que a primeira disciplina que a Isabel relatou, teve na escola foi química, na verdade foi física. Só que a aula teve vários elementos também mencionados da química, inclusive no laboratório, né? O momento seguinte ao dela, a química. Mas foi a primeira disciplina, a física, e ela também fez várias referências, inclusive no primeiro poema que ela faz para o Cristiano, de física, falando do físico externo e também do seu físico interno, que naquele momento se sentia em êxtase, né? A primeira paixão. Numa aula de química, a Isabel faz uma poesia que reflete ali o que o professor está falando sobre química. Por quê? Porque naquele momento ela queria viver a paixão que havia acabado de nascer. Outra característica. Isabel, quando ela vai para a aula de inglês, que eu falei para vocês, né? O pessoal mais velho vai para outra sala, e aí ela tá na mesma sala do Cristiano. O pessoal que sabia, né, o inglês, né, mais avançado, ela queria sentar no fundo, mas automaticamente ela sentou lá na frente. Aí ela se recrimina por isso, né? Estaria na cola do professor, não poderia olhar pro Cristiano, eu não poderia olhar pro Cristiano. E essa é uma outra característica de que a Isabel também era uma excelente aluna, não somente de redação, né? Porque geralmente os alunos que estudam mais, eles ficam nas primeiras carteiras para ouvir melhor o professor e sem se importar que o professor vai se dirigir a eles para perguntar alguma coisa, né? Muitas vezes, né, os que estudam muito até querem que o professor pergunte, vai lá, pergunta para mim que eu sei. Então a Isabel sentou logo na primeira e foi automático, né? Não foi algo pensado. Se fosse pensado, ela teria ido para trás só para ver o Cristiano, porque ela não estava afim de ter aulas naquele momento, naquela paixão que havia acabado de nascer, naquela novidade. Mas no automático ficou na frente, porque ela era excelente aluna, ou seja, ela estava acostumada a sentar na frente. E aí o Cristiano passa um bilhete para ela, marcando no laboratório. No laboratório, Pedro coloca diversas referências no que se relaciona a essa paixão que estava nascendo nela e ao momento em que ela deixa de ser menina e começa a se sentir mulher. Tem as referências lá dos animais que estão no laboratório, dos envidraçados no laboratório, de aranha, cascavel e inclusive do clima da Isabel, né? O laboratório era escuro, a princípio lhe deu medo, né? Aquela atmosfera, o Pedro cria uma atmosfera muito incrível, percebam, né? E tá nas entrelinhas, gente, isso que eu acho fantástico e dá pra gente entender. Talvez numa segunda leitura ou até quando a gente ficar mais velho,
Mas é isso, no laboratório é um clássico de como estava o humor, o momento da Isabel. Apesar dela estar feliz, ela estava com medo do que o Cristiano ia falar para ela, do que aquela novidade ia trazer para ela. Então, o laboratório estava escuro. Ela, a princípio, até se sentiu meio arrepiada quando viu aqueles frascos, aqueles animais, né? Aqueles insetos, aquelas coisas. Ela, né, se sentiu um pouco intimidada. Ela até falou, nossa, será que aqui é o melhor lugar para começar um relacionamento? E aí o Cristiano chega. E depois das firulas que ele fez, as apresentações iniciais e tudo mais, falando tudo errado pra Isabel, a Isabel esperta, já tinha se tocado que ele tava enrolando pra chegar no ponto. E foi quando ele pediu a Isabel marcasse um encontro entre ele e a Rosana. E quando o Cristiano falou que amava a Rosana e queria encontrá-la, que tinha se encantado por ela, ali é importante frisar, antes da descrição do que a Isabel sentiu, ela colocou que se encolheu mais e que a aranha também se encolheu, né? A aranha ali no tubo. Então ali naquele momento, assim, tipo, ela friou, ela congelou, sabe? Emocionalmente, fisicamente, seu interior, sua libido, talvez, toda a sua reação química, né? Já começou com química na escola, dando essa química do amor, dando essa química dos hormônios da Isabel, né, da reação neuroquímica do seu corpo, tudo fazendo referência ao momento da Isabel. E ali, né, como vocês já devem ter lido, ela se encolhe, depois que o Cristiano sai, ela se aproveita da escuridão para chorar à vontade, algo que jamais ela permitiria na frente dos outros, nem mesmo, talvez, né, pelo que a gente viu, nem mesmo na própria mãe. O único que havia visto chorar, segundo ela, foi o inimigo dela, o espelho, que ela já havia quebrado. Não façam isso em casa. Então ali Isabel disfarçou. Ela chorou, lavou a alma, acabou vendo um vulto, e isso também é bem interessante, né? Quando um escritor, né, o Pedro frisa isso também, quando um escritor, até no teatro, né, ele dá esse exemplo. Quando tem um trabuco, uma arma, uma carabina, que seja, num espaço decorado de um teatro, né? Por exemplo, tem uma sala tal, eles têm um senhor ali interpretando numa poltrona, aí tem uma carabina lá atrás. O público vai ficar esperando pra que tem aquela carabina, pra que vai usar, quem ele vai matar, né? Sei lá, a quem ele vai atirar. Se aquela carabina, aquele trabuco, não for ter utilidade, o público vai sentir uma certa frustração, talvez não momentânea, mas ele vai perceber, caramba, pra que tinha aquilo? Isso tá nos livros também. Então, o Pedro Bandeira, ele é muito cuidadoso com isso. Toda a vírgula que ele coloca, que o Pedro coloca nos livros, tem um porquê. Então, quando a Isabel estava chorando, tinha um porquê dele estar chorando. Ali menciona que ela usava óculos, né? O Pedro não gosta de descrever as características físicas, mas menciona que ela usava óculos. Ela retirou os óculos. Uma característica que muito tempo foi dada a pessoas mais intelectuais, usar óculos. Já que, sei lá, como lê bastante, acaba desgastando bastante a visão, coisa e tal. Isabel tirou o óculos e ficou chorando. E tinha um motivo para isso, porque ela não podia ver claramente o vulto, e o vulto, obviamente, não a podia ver. Ela estava se escondendo porque não queria que a vissem chorando. Só que, como a gente vai verificar mais tarde, havia muito mais nisso. Quando ela viu que esse vulto de avental saiu, provavelmente um professor havia mexido num frasco. Ela foi ver o frasco. E ali ela viu o nome Lina Marina. E é muito interessante isso também, porque a Isabel passa a fazer muitas referências em sua cabeça, em seus poemas, em seu delírio, e até faz uma referência a um clássico, Morte e Vida Severina, né, e que ele menciona em um dos seus poemas a Lina Marina, que provavelmente o Pedro Bandeira se inspirou nesse poema para falar desse veneno. Aí a Isabel ainda não sabia do que se tratava a Lina Marina. Ela tinha acabado de começar a ter aulas de química, mas ela foi lá e verificou por curiosidade em que frasco ele mexeu. E ali ela começou a fantasiar bastante sobre Lina Marina, como se pudessem colocar
as mulheres despedaçadas em frascos, né? Lina, Marina, 2 meninas. E ali ela começou também a fantasiar os delírios mais pra frente. Ela começou a se imaginar ela mesma dentro do frasco. E isso também, né, embora ela tenha fantasiado isso também em seus delírios, também mostra como estava metaforicamente a vida de Isabel segundo a perspectiva dela. Ela se via presa dentro de uma redoma, dentro de um frasco, gritando, berrando, e ninguém ouvindo, ninguém indo até ela para romper essa redoma, para salvá-la. Ela tem mais para frente um pesadelo bem complicado, né? Que faz referências a livro totalmente, né? Tipo, totalmente. E a um dos maiores medos dela, né? Eles viam o Bedel, chefe da escola, apelidaram ele de Brucutu, que é outro personagem importante. Fala aí, se vocês tiveram Bedéis chefes aí que fossem legais. É difícil. E Brucutu era meio que isso, né? Ele, uma das primeiras menções dele, acho da diretora, né? Ele pegou a Isabel e o Fernando pelo braço, com violência. Então a figura macabra que a Isabel via em sua mente era a do Bedel chefe, a qual eles chamavam de Brucutu. Exatamente por ele ser grande, por ele ser bronco e não ser lá muito inteligente e tal, costuma resolver as coisas a princípio mais na violência. Então esse pesadelo que ela tem, né, que faz uma alusão ao estupro, sem falar a palavra, né, vou ter até que abafar aqui, a medalhinha. Ela vê o Brucutu como vilão, mas vê o seu salvador usando uma medalhinha, porque foi tudo o que ela viu e sentiu quando ela foi beijada e pensou ter sido beijada por Cristiano na festa dele. E aí tá uma outra referência interessante, né? A medalhinha, né? Como numa Cinderela, o príncipe só reconheceria a princesa pelo sapato, a Isabel só reconheceria o seu príncipe pela medalhinha, né? Então nada é por acaso. Se o Pedro colocou ali uma medalhinha, ela vai ser usada. Então no sonho da Isabel, o seu herói usava a medalhinha, embora ele tenha também depois se revertido no seu pior vilão, porque ela atribuía medalhinha ao Cristiano. E apesar da figura do Brucutu ser assustadora e assustar Isabel e todos os alunos, aparentemente, o Cristiano também havia ferido Isabel na alma, já que ela o amava. Ela pensava que ele também havia gostado dela, já que pensou que ele havia beijado-a no jardim. Ele estraçalhou, né, como ela disse, a alma dela e tudo mais, cortou em 1000 pedaços, como aquele corte que ela fez no espelho, né, como quando ela passou o dedo, cortou o dedo e feriu, como se tivesse ferido o peito lá do inimigo dela. O peito ficou uma gota de sangue ali no seu reflexo, no espelho, no peito. Era ali que doía, né, não era no dedo, era ali no peito dela. Então o Cristiano também era o seu algoz, não era somente o Brucutu. Embora a figura do Brucutu vai lhe trazer muito medo, até porque desde a morte, tem o caso, né, da morte da diretora do colégio, as coisas ficaram mais complicadas ali para Isabel. Assim, o ambiente ficou agitado com a escola, mas ainda mais para Isabel, que já tinha seus próprios dilemas, né, e ainda estava sendo perseguida. Como eu disse, né, ela se via numa redoma, só que ela não percebia o Fernando, que sempre estava atrás dela. A insistência dele, ela até o chamava de chato, porque ele insistia quando ela não queria. E, ao mesmo tempo, ela queria alguém como o Fernando. Ela descreve alguém como ele. Queria que alguém sorrisse para ela. Fernando sorria para ela direto. Queria que alguém a ouvisse. O Fernando estava ali atento a ouvi-la direto. Embora o Fernando colocasse algumas menções ali, estava divagando muito, até falava com ela como se ela fosse criança. Não, a polícia não vai acreditar em você e tudo mais, né? Aquilo me irritou e irritou a Isabel também. Ele chegou a chamá-la de menininha e a Isabel estava naquela fase de transição, né? Ela já não se sentia mais uma criança, ela já tinha tido a primeira paixão, tinha tido os primeiros suspiros, o despertar ali da sua química, né? Os pais reclamaram tanto desse livro, mas também muito do livro da Mariana, porque menciona esse despertar feminino, né? Como elas são protagonistas meninas, o despertar feminino.
E há também cenas, inclusive no Pesadelo de Isabel e antes, quando ela está tomando banho, de menções à masturbação, que vai ficando mais claro quando a gente relê, quando a gente cresce. E alguns pais reclamaram, né, que não era adequado para adolescente de 12 anos. Como eu disse, né, vocês sabem, sim, começa a despertar. Fala aí, vocês que já tiveram 12 anos, que têm 12 anos, ou, né, se não tiverem, né, enfim, abafa. Mas fala aí pra mim se já não despertava, se vocês já não queriam deixar a boneca de lado, falar de namorado, falar de outras coisas. E essa questão dos pais, ela vai contra a realidade, né? As meninas de 12 anos e a Isabel tem 14, elas já começam a pensar, como eu disse, em coisas, né? Geralmente elas já têm a sua primeira paixão, como a Isabel teve. Só para vocês perceberem, né? É humano, né? Anne Frank, muito conhecida, judia, infelizmente, né, faleceu de tifo em 1944, quando ela tinha 14 anos. Mas desde o final dos anos 30, ela e a família viviam se escondendo, refugiados na Holanda. Ela escreveu um diário, vocês sabem, Anne Frank, muito famoso Diário de Anne Frank. Quem lançou o Diário de Anne Frank foi o pai dela, Otto Frank, que foi o único sobrevivente ali do enquadro da família. Faleceu a esposa dele, faleceu a Anne e faleceu a irmã Margot, que era um pouquinho mais velha que a Anne. E também tinha um diário, a qual nunca foi encontrado. O Otto Frank encontrou o diário da Anne e o publicou. Porém, algumas partes ele retirou. A princípio era amplamente divulgado que o Otto tinha retirado partes em que ela falava contra a família. Sabe, eu, a patroa e as crianças, eu odeio minha mãe, eu odeio minha mãe, eu odeio minha mãe, eu odeio meu pai. Mas ela falava, assim, de algumas encrencas, era o diário dela, ela conversava com o diário como se fosse uma amiga, né? Ela até colocou um nome ali pro diário dela, tava tudo que ela tava passando, né? E expunha a sua alma. Mas não foi só reclamações e brigas ou qualquer fala ali. A Anne não fazia exposição somente à família ou qualquer desavença que pudesse ter ali no seu círculo íntimo. O diário de Anne Frank também continha coisas mais íntimas, inclusive ações à masturbação. Chegou a divulgar em um trecho de que ela colocou no diário algo que, inclusive, depois outros pais foram reclamar, que ela colocou dedos, né, na região íntima dela e ela achava que era muito pequenininha para caber alguma coisa. Essas partes só foram divulgadas após a morte do pai dela, Otto Frank. O Otto, ele ficou envergonhado em divulgar isso e ele determinou que não iria publicar essa parte, somente após sua morte, que foi o que aconteceu. Ou seja, gente, é humano. O despertar sexual é humano. Pais, fiquem atentos aos seus filhos. Não adianta, né, prendê-los numa torre, como Pedro fala, como a Rapunzel. Não adianta tentar prendê-los numa torre para que eles fiquem eternamente crianças. Às vezes a Rapunzel, no original, ela engravidou estando numa torre. Então, assim, é melhor que os pais, né, conduzam seus filhos, né, falem de tudo, né, DST, preservativo, porque sem instrução dos pais, sem a condução, né, pode-se evitar aí, né, sem a condução não se evita aí uma possibilidade de acontecerem muitas coisas. Se os pais não conduzirem, outros conduzirão. Isabel era criada pelos livros, nós vemos isso, a pilha de livros dela, os poetas que ela amava tanto, Fernando Pessoa é tão mencionado. Isabel é fingidora, finge tão completamente que chega a fingir que o amor que devera sente. Então, assim, essas paráfrases que o Pedro faz com um poema de Fernando Pessoa é muito, muito incrível, né? E até é possível, sim, né? Nunca perguntei, não vi isso em entrevista, mas é possível que o amigo dela, o Fernando, tenha sido inspirado no Fernando Pessoa, né? Por isso tem esse nome, Fernando.
Aí ele fala, você gosta de Fernando Pessoa? E da pessoa do Fernando, você gosta? E também foi muito interessante a menção que o Fernando faz, né, dos reis que ajudaram Cristóvão Colombo a descobrir a América, que se chamavam Isabel e Fernando. O Pedro menciona diversas referências históricas, literárias e de vida. Mesmo que você coloque ele numa torre, vai ter esse despertar, entende? É humano. E os pais deveriam saber disso, né? Eles também já tiveram a idade deles, independente da época. Embora dizem, né, estatísticas tal, que talvez a puberdade esteja chegando mais cedo por influências, televisão, internet. Isabel, na época, não havia internet popular, né, anos 80. É bom frisar isso, não há celular, não há internet. Ela era educada pelos livros. Hoje os filhos são educados pela internet. Pelos livros também. E é bom também a gente perceber isso. Embora seja incrível a Isabel ser uma leitora e nós nos identificarmos com isso, ser uma grande leitora, é preciso viver. E a Isabel, ela fala isso no final do livro, né? Essa resenha vai ficar muito grande, vou dividi-la em 2 partes. Fica de olho.